Pode falar. Posso já começar aqui? Já pode, você já pode me entrevistar. Então tá joia. Primeiro, muito bom receber você aqui hoje, né, que você se candidatou a um processo nosso para a área de marketing. É Samuel, é isso? Samuel. Quero saber um pouquinho de você, me conta. Então, eu sou jornalista, né? E eu sou também produtor audiovisual, trabalho com redes sociais. Muito bem. Você fala línguas? Não falo. Eu falo mal, quer dizer, eu falo português, né? Tá bom. Isso já é um bom começo, hein? Sim. Eu queria saber um pouquinho da sua experiência de trabalho. Me conta sobre as seus últimos resultados, se você conseguir trazer um pouquinho de dado aqui para a nossa conversa, suas realizações profissionais. Sim. Então, eu já participei de vários projetos, assim, de muita coisa. A gente já fez muita coisa, já realizou vários projetos, sabe? Projetos grandes. E eu desempenhei vários papéis também nesses projetos. Eu pude exercer um pouquinho do que é liderança, por exemplo. E a gente teve um projeto que a gente fez que foram vários vídeos, assim, sabe? Em vários formatos e tudo mais. Tem algum dado mais técnico, específico, que você consegue trazer para nós aqui na conversa? Um dado, assim... É que a gente fazia bastante coisa mesmo. Eram muitos vídeos. Não, tá joia. Então, me conta, você falou de liderança, me conta um pouquinho como é que era a sua relação com os seus líderes no trabalho. Era tóxica, na verdade. Era uma relação um pouco... porque, assim, era um pouco difícil, sabe, a relação. Começou muito bem, que nem relacionamento, sabe? Quando você começou muito bem, assim, se amando, mas aí foi ficando complicada, foi ficando uma relação de conflito e de alguns abusos, assim, e, poxa, na verdade, assim, é uma galera que eu não quero nem ver mais na frente, assim. Muito bom. Se eles precisarem te dar uma referência profissional... Podemos ligar lá e pedir uma referência profissional de você? Acho que eles vão ter alguma coisa para dizer. Por que você está se candidatando para essa vaga? Por que você quer trabalhar agora nessa nova área? Então, me pergunta assim, se eu gosto de marketing, por exemplo. Você gosta de marketing? Marketing é legal. Marketing é porque, assim, tem bastante ferramenta, né? São várias estratégias. Se você não trabalhasse em marketing, em que área que você trabalharia? Acho que com vendas. Acho que eu sou um bom vendedor. É mesmo? Então, parabéns, porque para essa vaga você não conseguiu se vender. Não passei. Não me vendi. Fiz tudo errado. Eu estava nervoso, Irina. Me desculpa. Tá tudo certo. Acontece mais do que você imagina. Salve, amigos. Salve, trabalhador CLT. Parece um xingamento, né? Seu trabalhador CLT. Salve profissionais liberais, autônomos, empreendedores, desempregados. Esse é outro xingamento, né? Seu desempregado. Salve profissional do futuro. Seja bem-vindo ao SamuCast. Eu sou Samuel Garbuio. E nesse episódio, a gente vai falar sobre mercado de trabalho. E a gente começou brincando aqui com algo que você definitivamente não deve fazer numa entrevista de emprego. E para conversar sobre esse assunto comigo, eu tenho aqui a Irina Bezan. Seja bem-vinda, Irina. Obrigado, viu, de você estar aqui. A Irina é CEO da Talents Digital. Perfeito. É isso, né? Ela tem mais de 27 anos de experiência em cargos de liderança e mais de 15 anos atuando nos setores de startups, tecnologia e indústria digital. A trajetória dela inclui passagens pelo MIT, né? FGV, IBMEC, FIA, Mackenzie e Suffolk University. É isso? Exatamente. Falei corretamente? Super. Não tá certo. Então, obrigado. Para quem não tinha inglês lá na entrevista, você foi bem. Tava escondendo o jogo. Seja bem-vinda, Irina. Obrigado por você estar aqui para essa conversa. Vamos falar sobre um assunto que está quente, que é importante, porque, afinal, tem muita gente, de fato, aí buscando uma recolocação profissional e também com medo, né, desse cenário novo que ainda estamos entendendo. A gente está vivendo uma transição, então tem bastante coisa para conversar. E não preparei
questões específicas, a gente vai tratando de acordo com os tópicos aqui, tá? Mas antes da gente começar, para a gente te conhecer melhor, eu queria que você mostrasse, então, revelasse qual é o objeto que você trouxe. Objeto, vou pegar aqui. Eu pedi para a Irina trazer um objeto que representasse uma das paixões que ela tem na vida. E a galera tá entendendo. Exatamente o que eu quero algo Trouxe 2. pessoal. Legal. E aí, me conta. Vamos explicar esses 2 objetos aqui. Vai. Esse tá fácil, porque são 2 grandes paixões. Ah. Esse aqui é a minha famosa caneta de escrever no quadro, na lousa, Aham. porque eu tenho uma carreira acadêmica, adoro dar aula, participo de programas, né, de formação de executivos, então eu tenho não só de executivos, mas tudo que envolve treinamento, desenvolvimento, então palestras. Então isso aqui representa para mim o meu ofício, né, que é professor, né, de ensino, gosto muito, então eu sempre tenho na minha bolsa, né, e se aparecer uma lousa branca, a turma vai me ver sempre já fazendo assim, e escrevendo as ideias, compartilhando o conhecimento, então é algo que acompanha muito, e meus pais eram professores, né, músicos, artistas, a qual acho que eu herdei a minha outra paixão, né, que veio no DNA aí, porque além deles serem professores e músicos, né, aí eu saí aqui, isso aqui representa o meu lado B. Eu canto há muitos anos, que sou demais, cantora. Que demais. Então esse aqui, o meu microfone mesmo, não veio porque está junto com os outros equipamentos, mas isso aqui está sempre, eu tenho há anos e anos e anos esse objeto, fica na minha mesa ali da sala de entrada, né, que representa a música, o canto, a expressão vocal e, enfim, né, a minha expressão de alma artística está aqui. Porque toda essa coisa, viu, de CEO e tal, eu brinco que é o hobby, né? É um hobby meio, assim, cansativo de vez em quando, mas né? é um hobby luxuoso, né? Mas o glamour, na verdade, está na arte tá aqui, na que arte. é minha praia, assim. Que legal, mas você canta na noite, assim? Sim, inclusive, o pessoal de Campinas aqui vira e mexe, eu estou nos bares aqui da região do Cambuí, nos motoclubes da região, são mais de 17 é um anos. Rock and roll ali? Rock and roll. Caramba, já cantei muita gente. coisa, tá? Assim, banda de baile eu tive durante quase 20 anos, fazendo casamento, eventos corporativos, formatura, né? Mas eu gosto muito de pop rock, principalmente do rock clássico. Então tem bastante gente que me conhece por aí, não como a CEO, né? Mas como a rock and roll. Caramba. Né? Temos uma banda aqui, então Nossa. muito legal. Muito legal. E o seu nome artístico? Irina Bezan. É esse nome mesmo que você usa? Entendi. Eu já tive banda de garagem, assim, então, nossa, assim, sabe aquele sonho de ser rockstar e tudo mais? E assim, e a gente era uma bandinha que a gente ensaiava e fazia alguma coisinha, um aniversário e tal. Tocar na noite eu nunca toquei. Toquei em bar de rock, mas tocar na noite é outra coisa, outro nível. É muito legal. Bom, para quem gosta, né? E é uma expressão artística, né? E aqui na região, principalmente de Campinas, porque eu sou de São Paulo, mas eu moro em Campinas já há 5 anos, né? Mas é uma coisa que me acompanhou a carreira inteira. Então, quando eu vim para cá, foi um reinício também desse tipo de trabalho, né? Com a música. Então, aqui o meio, né? A região artística de Campinas é muito forte na parte de música, né? E qual que é o nome do grupo? Chama Valvulado 55. Tá, ok. Pode procurar, ouvir. Sim. Né? E tem... E muita gente vai me ver e já entrega o currículo ali também na saída do show. Sério mesmo? O pessoal faz isso? Já aconteceu, já aconteceu. Caramba, porque o pessoal... Puxa, você é aquela moça, né, daquela empresa, né, de Red Hunter. E funciona isso, Irina? Tem os currículos, né? Porque dizem que currículo hoje em dia... hoje em dia aparecer com papel também queima o filme, né? É mesmo? É tudo melhor pelo online, né? Olha só, tá vendo? E vocês estão na ativa, estão tocando? Estamos sim. Que legal. Sempre tem show. Só acompanhar o Instagram da gente e o meu mesmo, que sempre tem notícias lá, informações. Que legal, ó, me surpreendeu, viu? Massa demais. Eu pretendo assistir, depois você me passa a agenda lá, tá? Bom, antes da gente começar mesmo o tema aí, tem um papinho solto aqui pra fazer contigo, que é o seguinte, ó, vamos lá. Inclusive, ó, se não adianta mais enviar currículos, né? Profissionais e empresas que oferecem elaboração e revisão de currículo estão nos enganando? Boa pergunta. Selo Open to Work do LinkedIn, uma iniciativa válida ou um atestado de fracasso? Os processos seletivos ainda existem? Eu tenho uma vaga lembrança sobre eles. Se fazer com menos, fazer mais com menos é tendência, o próximo passo é ter pelo menos 5 profissões?
Nunca vi alguém ser contratado pela maior plataforma de recrutamento do país. Isso é de janeiro, hein? Seria porque menos de 1% das inscrições acabam em contratação ou eles são uma plataforma de coleta e venda de dados e não estamos sabendo? As várias e várias etapas de seleção das grandes empresas têm como objetivo principal filtrar os candidatos mais perseverantes? Quase 40 anos depois de Star Wars, Uma Nova Esperança, vem aí episódio 10, IA, Uma Nova Ameaça? Era isso. De 1 a 5, quanto foi degradante? Não, são perguntas boas, São tá? perguntas boas. Porque eu acho que elas realmente elas são verdadeiras. Isso passa na cabeça das pessoas, essas perguntas. E assim como você terminou, parece que aquela briga, né, dos Jedi contra o lado negro da força, né, onde os Darth Vader são os empregadores muitas vezes, né? Mas tem várias coisas aqui que eu consigo te responder essas perguntas para o pessoal também ficar um pouco mais tranquilo. Beleza, vamos voltar para algumas delas depois, então. Vamos sim. E haja força de vontade, né, Sim. no caso. Dessas aqui, qual te pegou mais, assim? Nossa, são várias, né? Tem alguma Mas que eu fez? acho que tem uma coisa que eu posso até dar uma resposta um pouco mais Pode geral. Pode ser. Porque o que acontece, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas grandes de mercado e bem, assim, multinacionais, que são de recrutamento online, né? Não só do online, mas de recrutamento. E o que acontece? A forma como tudo é exposto no mercado, quem está procurando trabalho, né, acaba não conhecendo os detalhes, as diferenças das empresas existentes hoje. Então, por exemplo, você citou um caso de uma empresa de outplacement, né? O outplacement é justamente aquela empresa que vai ou receber a contratação de quem está buscando o trabalho, ou às vezes de uma empresa para apoiar o processo de transição de carreira de um profissional. Então, essa turma que ajuda a organizar o currículo, porque o currículo ele só mudou as características, mas o currículo, ele existe. Okay. Ele só saiu de papel, né, para ir para as redes sociais, para ir entre outras plataformas, mas tem que ter algum lugar onde você vai colocar o que você faz, o seu portfólio, né, de produto, de serviço. Então, isso existe. E como são muitas plataformas e complexas às vezes, né, para quem não tem o hábito ali de usar, as empresas de outplacement são muito importantes, porque elas ajudam o profissional, inclusive, a se preparar para uma entrevista. Porque não é só organizar o seu currículo, mas muitas vezes é aquilo. Você é um grande profissional, você é super competente tecnicamente, mas na hora de comunicar isso, você não consegue trazer as informações até para você ser conhecido num curto espaço de tempo. Fazer uma entrevista e aquela história que a sua primeira impressão poderá ou não, né, contribuir com o sucesso ali da conversa. Sim, né? É como se fosse uma única chance que você tem de se vender, né? Isso. E nem todo mundo é super vendedor, né? Exatamente, a gente viu um exemplo. Principalmente profissionais de áreas mais técnicas, que não é tanto de relacionamento com o público, né? Então, como é que você traz isso? Então, essas empresas ajudam essas pessoas a se prepararem, né, para poder comunicar e também conseguir oportunidades que sejam mais alinhadas com a experiência daquela pessoa. A outra coisa, o que existe? Você tem empresas que a gente fala que são job boards, né? Dá um nome em inglês aqui que é chique, mas na verdade são grandes agregadores de vagas no mercado. Você tem várias empresas que são assim. Posso citar uma muito conhecida, a Cato, aqui no Brasil, é assim. Vagas, Indeed, tem vários InfoJobs, tem muitos. O próprio LinkedIn, ele tem os seus agregadores de vaga. Então, a pessoa se candidata e se ela não consegue um trabalho, ela acha que foi aquela empresa ali, aquela marca, aquele site que boicotou a vaga, ou que não viu, ou que não retornou. Mas, na verdade, essas empresas, elas unem o candidato com o empregador. Tá. Então, muitas vezes, quem está na ponta ali da avaliação é que não retornou. Que não deu feedback. Ou que não deu feedback. Porque o grande problema para mim hoje, né, na minha experiência, é a falta do feedback, da conversa. Você foi aprovado, não foi? Não, completamente. Né? Aí fica aquela... Fica aquela coisa assim, você fica... Mandei meu currículo, ninguém falou comigo, você fica no vácuo eterno. Vácuo. Quando eu coloquei lá na enquete, eu coloquei conduta RH recrutadores pensando nisso. Sim. Na falta de feedback. Mas, enfim. Um ponto importante que você acabou de mencionar aí. Deu um branco aqui. Que eu queria que você falasse a respeito. Um tempo atrás, tinha uma frase assim, que dizia assim, que as empresas contratam
pela competência técnica e demitem pela Comportamental. comportamental, exatamente. Mas aí você está falando uma coisa que é um pouquinho diferente disso, que já nesse primeiro contato, nessa entrevista, as empresas estão olhando também para a questão comportamental, Sempre, na verdade. O né? que acontece, né? Essa frase que você falou, ela é muito verdadeira. Tá. Né? Por exemplo, eu tenho uma empresa que o foco dela é recrutamento e seleção de profissionais. Então, a nossa especialização é estar o tempo inteiro triando, mapeando o mercado, conversando com as pessoas, conhecendo, mas também avaliando tecnicamente e comportamentalmente. Tá. Até brinquei com você sobre referências, né? Aham. Então, muitas vezes também quando termina uma conversa, a gente vai buscar referências no mercado daquela pessoa, Certo. porque aí você vai checando dados, Uhum. tanto técnicos como comportamentais. Por isso que existe muita aplicação que a gente fala que são os assessments, né? Todo o processo seletivo você agrega testes comportamentais para ajudar a trazer dado e informação daquela pessoa. Tem coisa que pode ser excludente num processo seletivo, tem coisas que não. Mas as duas, não adianta tecnicamente, né, você ser um profissional incrível, mas cada vez mais a inteligência emocional, criatividade, o aspecto relacional, Nossa, tudo isso está em pauta. E não é só... Eu que trabalho com muitos profissionais de tecnologia, os profissionais de tecnologia sempre foram conhecidos como um pessoal mais quieto, fechado, não tão comunicativo. E aí? E agora mudou tudo, né? Você vê um monte de diretores de tecnologia tendo papéis extremamente estratégicos, tendo que representar, Comunicar. né? Comunicar, figuras de liderança. E hoje nenhuma área ela atua de forma isolada. Então, as pessoas precisam transitar entre as áreas, as pessoas precisam falar, se comunicar. E a comunicação, essa parte que é muito humana, né? Que vem de encontro com tudo que a gente fala, né? De mercado, tendências, né? Tecnologia. Mas é aquela história, né? Quem tem boca não chega a Roma e quem não se comunica se estrumbica, né? Tem umas frases assim. Sim. Então, a comunicação é muito importante e o comportamental também. Tá. No mundo, né? Que a gente sabe... do estresse, da pressão, das metas, das entregas. Então, o comportamento... Tá dando até um negócio aqui. Que é o que a gente fala, né? Tem os hard skills, né? As competências técnicas e os soft skills. Sim. E, de verdade, é pelos soft skills, é pelo comportamento que acontece o desenvolvimento. Tá. É ali que você vai sinalizar se aquela pessoa ela precisa, tecnicamente, dar um passo mais evolutivo, porque, de repente, ela vai para uma cadeira de liderança, ela vai para um desafio novo, ou se ela precisa evoluir alguma habilidade, né? Melhorar ou mudar. E aí, comportamento é o que determina muitas coisas, né? E se a pessoa for, porque introvertida, por exemplo, ela vai ter uma dificuldade, né? Nessa apresentação, nessa comunicação, E aí? Aí é a minha leitura, tá? Eu que trabalho há muitos anos, né, dentro desse mercado, eu adoro esses assuntos, né? O introvertido pode ser um excelente comunicador. Né? A gente junta muitas vezes, né? Conecta a introversão com comunicação. E não, você pode ter um introvertido que é um excelente comunicador. Tá. Qual que é a diferença do introvertido para o extrovertido? Né? O extrovertido ele é falante no aspecto de si. Ele interage muito com o meio, então ele até para a energia dele, né, profissional, pessoal, está em alta, ele precisa interagir, ele precisa estar o tempo inteiro e ele fala muito sobre si de uma forma muito mais aberta, transparente. Tá. O introvertido é diferente, ele é mais seleto ali reservado. nas suas interações e por isso que quando ele fala, é muito difícil ele falar sobre ele. Ele vai te falar sobre todos os assuntos, mas sobre ele, um aspecto pessoal, é muito mais difícil trazer à tona, né? Mas aí o cara consegue vender, você tendo esse tipo de comportamento? Porque ele vende através das coisas, das ações, do que ele fez. Sim. Tá, entendi. Um ponto que me deu até um negócio aqui, que eu quase... que é a criatividade, porque é muito cobrada também, né? Existe uma pressão grande para você ser criativo, para pensar fora da caixa e não sei o quê. Só que aí você tem que equilibrar, né, na balança ali, porque você tem que ser criativo, com prazo apertado, com bastante trabalho. Às vezes o ambiente, de repente, né, um ambiente de cobrança e a pessoa... Como driblar tudo isso, né, e ser criativo? Porque a criatividade, aí você pode discordar, você precisa também de um momento de ociosidade.
Você precisa ter um ambiente favorável para desenvolver essa criatividade, não precisa? Precisa. Isso é uma coisa muito legal, que você falou a palavra ambiente favorável, né? É. E o ambiente favorável, você até fez a brincadeira, né? Poxa, é tudo tóxico e tal, né? E hoje é uma das palavras que a gente mais ouve, que é a toxicidade do ambiente, Mas né? e isso tá real, isso, né, Irina? Super, tá real, é real. É real Por isso. quê? E aí eu posso fazer um deparo aqui com algumas coisas, né? Como a gente está tendo uma evolução da tecnologia muito acelerada, e isso é uma coisa exponencial e faz parte, não tem volta, é uma coisa que, né, é exponencial a tecnologia. Então, quanto mais tecnologia, mais a necessidade do humano. E características que são humanas é a criatividade, né? Que é justamente... É ali que a gente se aspecto, diferencia da máquina, por exemplo. exemplo. O processo do criativo não é um processo lógico, né? No aspecto, quando você vai comparar, você pega um profissional que é de software, programação, que às vezes é muito mais executor, né, de um processo, de repente ele criar algo novo, mas isso está sendo exigido, né, por uma tendência mercadológica para todas. E os prazos estão cada vez mais curtos, então cada vez por isso que você tem tanto caso de burnout, ansiedades, porque o espaço até do criativo, do ocioso, ele está deixando de existir. Tem empresas que até criam as salas de descompressão, né, para tentar ter um ambiente um pouco mais... Por isso que eu recomendo muito para todo profissional. Você tem que ter, e isso é disciplina. Né? Não deixe, pela pressão do seu trabalho, de praticar um esporte, de fazer alguma atividade artística, terapia, coisas que você consegue dar vazão à sua alma, né, ao seu eu, sabe? Desde... aquelas coisas, vamos ler, vamos fazer simplesmente nada, sabe? Fazer nada. Sim. Deixar a mente, às vezes, num estado mais vazio ou de extremo foco. Né? Porque o que acontece hoje, por isso que dá os tilts, né? É o excesso de informação junto com cobrança, prazos e controlar tudo isso é muito difícil. Por isso que tem gente que tem 20 aplicativos no celular, né? Um é para gestão do horário A, do gestão de horário B, aí é plim, plim, plim. Isso também é uma carga de trabalho muito grande, né? Então as pessoas estão começando a ficar doentes. Sim, sim. Tem vários aplicativos para ajudar em tudo e um aplicativo para ajudar a controlar os outros aplicativos e assim vai, né? Por isso que saúde mental é um tema muito forte. Saúde mental. No paralelo, quando a gente fala de tecnologia, são coisas que estão se acompanhando. Até o tipo de trabalho, né? Tem gente que está no remoto, tem gente que está no presencial. E são formas muito diferentes de se conectar, de se trabalhar, de executar um trabalho, presencialmente ou à distância. E tudo isso a gente está aprendendo, né? A lidar com tudo ao mesmo tempo. E aí o impacto é natural em nós, porque a gente não é uma máquina, na verdade, né? Exatamente. Tem elementos aqui diferentes de uma máquina mesmo, de um robô, né? Padrão, a gente é diferente. Né? Meu medo é se os grandes líderes gestores estão pensando dessa forma. Ó, essa pergunta aqui foi enviada por um amigo, né? Entre os milhares de seguidores lá do SamuCast. Diz assim, ó, com o advento da inteligência artificial no mercado de trabalho, os ricos ficarão mais ricos e os pobres mais pobres? Antes de você responder, eu queria contar com a sua ajuda, já que você é cantora. Então, e o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. Bum, xibum, xibum, bum, bum. Xibum, xibum, bum, bum. Bum, xibum, xibum, bum, bum. Isso aí. Olha, eu posso dizer o seguinte, a tecnologia, ela traz sim uma discussão dessa separação econômica social muito forte. Isso é fato. Mas é legal trazer uns dados aqui que são importantes, até para trazer um pouco também, acho que de visão de futuro, né? Porque eu gosto muito de ser parte da liderança que leva esperança também para a turma, no sentido de entender que, apesar de todas essas mudanças, também tem muitas oportunidades. Então, é uma questão de a gente estar acompanhando a onda do momento. Tá. Né? Então, quem quer ficar rico ou ficar mais rico, é importante acompanhar algumas tendências, porque senão é isso mesmo. Vai ficar você mais vai pobre. ter, é o que a gente fala, né, das separações sociais, elas vão ficando mais evidentes. Isso é fato.
Tem países que isso é extremamente evidente, inclusive outros não. Né? Países que têm muito mais acesso à tecnologia, né? E metade, né? Você fala assim, 40%, 50% da população está trabalhando como freelance ou no remoto, você tem mais oportunidades de trabalho para quem tem o acesso à tecnologia. Sim. Né? Então, eu quero trazer uns dados importantes aqui que é legal sobre inteligência artificial. Ok. Primeira coisa é o conceito dela. O que é isso, né? Então, para ficar assim de uma forma simples, inteligência artificial é parte da ciência da computação. Tá. Então, é onde vai ser desenvolvido softwares, sistemas que vão procurar otimizar e trazer tarefas, que faz tarefas que normalmente exigiria a inteligência humana para fazer. Tá. E não são necessariamente tarefas repetitivas. Não necessariamente, mas principalmente. Tá? Então, por exemplo, você tem várias coisas legais aí. Tomada de decisão é uma coisa típica do ser humano. A linguagem natural nossa, como a gente se comunica. Né? A resolução de problemas complexos. Mas tudo isso tem padrões que eles começam a ser analisados. E aí você cria algoritmos, né, entre outras coisas que tem dentro da parte da programação, que começa a estabelecer padrões como um ser humano faria. Então, a inteligência artificial começa a tomar decisão, começa a definir processos, começa a interpretar linguagem, e isso já acontece, isso já ocorre. Tudo com qual objetivo? Otimizar a produtividade, e traz muitos benefícios também. Se você for olhar na área da saúde, na área da educação, você tem muita coisa legal que está acontecendo com o uso da inteligência artificial. Mas o que acontece? Se eu for fazer um depara de impacto, então, por exemplo, eu gosto de trazer uns números para a gente também situar, porque números grandes sempre assustam, né? E números grandes, dentro de outros números grandes, pode dar mais ou menos uma ideia do que está acontecendo no mundo hoje. Tá. Então, sei lá, o mundo hoje tem o quê? 8 bilhões de pessoas? Né? 8 bilhões de pessoas. Então, a gente já tem estudos que você tem cerca de, para os próximos 3 a 5 anos, é bem próximo isso, você vai ter cerca de mais de 80 milhões de profissões, de trabalho, de posições de trabalho, que vão deixar de existir por causa da inteligência artificial. Que vão desaparecer. Bom, 80 milhões, a gente está falando que é 1% de 8 bilhões, né, do total. Então, é um impacto em 1% da população. Tá. Ao mesmo tempo, vão surgir entre 90 a 100 milhões de novas vagas. Novos cargos, novas oportunidades. Então, você fala, bom, vai sumir um monte de vaga, mas vai surgir outras vagas, acompanhando as tendências de tecnologia. Tá. Se eu for olhar mercado de trabalho, sem estar falando da inteligência artificial direto, mas só o impacto da automatização, tarefas que são super repetitivas e bem operacionais que vão ser otimizadas. Tá? Isso vai impactar 10% da base, né, do mundo. Estamos falando de 800 milhões de trabalhos impactados por uma automatização. E automatização é qualquer coisa. Você fala assim, quanto tempo... eu como ser humano, eu consigo correr, eu consigo fazer um trabalho específico, né, que exige até físico, um robô pode fazer isso 24 horas ininterruptas, sem parar e não estar cansado. Exatamente. Não estar com fome, não estar com sono, não estar com sede. Né? Então, o que a gente indica? Trabalhos muito operacionais, sim, eles tendem a ser absorvidos, né, pela automatização, pela robótica, pela inteligência artificial, pela tecnologia. Você tem algum exemplo que é meio assustador, assim, de um trabalho que é muito comum e que daqui a um tempo ele vai desaparecer, assim, entre aspas? Cara, isso já tem em muitos países acontecendo, né? Se você for olhar, por exemplo, principalmente aquilo que envolve atendimento, muitas vezes, você vê o próprio surgimento do chat, né, GPT, entre outras. Antigamente você tinha... grandes centrais, que eram os call centers, né, os contact centers. Eu trabalhei bastante com isso já uma época, que você tinha lá, você contratava 3 mil, que eram os operadores de telemarketing, por exemplo. Essa é uma função que ela já deixou de existir. Né? Quando hoje você vai ver muitas delas, que eram aqueles scripts de atendimento. Lá fora e no Brasil também. Aqui também? Também. Eu trabalhei muito direto com essa área alguns anos atrás, né? Ela foi evoluindo. E hoje, a grande parte dessas pessoas já foram substituídas por um chat, né? Quer dizer, o que uma pessoa fazia antes falando dentro de uma central, que precisava ter uma posição física, um computador, nada. Isso já virou uma otimização de respostas, por exemplo, que hoje
Você faz uma pergunta, o WhatsApp responde. Mas Aquilo já substitui uma sim, vaga, né? Sim, mas às vezes essa resposta ela não atende, né, a necessidade ali, né? Isso está sendo desenvolvido ainda, Tá. né, Irina? O que acontece é que o humano ele não vai deixar de existir, mas é aquilo, né? Vai evoluindo a posição. Então tem um momento que você precisa ter uma troca, que é o aspecto consultivo, que você às vezes precisa entrar num detalhe de atendimento mais específico, que aí é onde geralmente entra o ser humano, né? Que é a hora que entra o atendente humano. Mas você viu que hoje boa parte dos atendimentos, dos primeiros contatos com as empresas, tem sido já com tecnologia. Normalmente o atendente lá, olá, tudo bom? É a Irina aqui mesmo, tô aqui, né, falando com você e tal. Ela vai entrar normalmente, essa figura, ela entra no fim de um processo. Né? Você vê que tem vários menus, tem muita coisa sendo elaborada. Por exemplo, pagamento, né? Você tem vários... quando você vai hoje num mercado, você vai num banco, né? Você tem vários postos de atendimento que já foram substituídos pelo autoatendimento. Que é a máquina que vai executar hoje algumas tarefas e alguns processos. Então, hoje o ser humano está entrando muitas vezes quando aquilo não dá muito certo. Você pega em ramo automotivo, indústria, né, que já tem os estudos da robótica e tudo mais, você tem várias atividades, né, que sei lá, é um motorista, um auxiliar. Por isso que, assim, quando a gente faz esse comparativo de posições, né, você já tem muito problema de desemprego até para conseguir vagas operacionais, e elas, dentro de uma linha de trabalho, são as que estão na mira, né, específica de uma substituição por máquinas. Eu já ouvi falar até, inclusive, de inteligência artificial analisando processos que um advogado faria ali. Nossa, eu tive a oportunidade, isso acontece inclusive na minha área, né, que a gente usa inteligência artificial para fazer análise de currículos. Então, assim como para contratos jurídicos, é a mesma ideia. Você tem os seus robozinhos, né, que eles vão lá e fazem uma leitura e compilam dados que antes você demoraria horas, dias, meses, e aquilo vem em segundos, né, em minutos, tudo aquilo que você precisa. Então, hoje, por exemplo, até na parte jurídica, você tem muito impacto, até nos pareceres. Tem empresas especializadas nisso, que usam, né, os seus robôs e a tecnologia para poder ver, inclusive, análise de tendência de parecer. Vamos por esse caminho aqui, porque é importante. No final, o que é o legal da tecnologia, por um lado? Ela te abastece de dados, muitos dados. E a decisão dos dados precisa de uma pauta humana, né? Porque tem momentos que você está analisando tendências e a definição do que você vai fazer com aquilo, muitas vezes é o humano mesmo, né? É o humano. Esse é o cuidado que a gente fala de como o humano ele vai criando os vieses, né, da tecnologia para os seus fins, né? Esse volume de dados, assim, só para a gente ter uma dimensão, ele está na ordem do quê? De milhões? Como que dá para a gente... Nossa. Porque a ideia é assim, esses dados, a inteligência entrega toda uma análise que a pessoa só vai precisar olhar para decisão A ou B. É basicamente isso? Tá. E que dado, análise de dado fria, né, crua, dado é um dado. O que ocorre é como você interpreta aquele dado dentro de um contexto. Por isso que trazer dados também você precisa ter outros tipos de análise. Né? Um dado solto, se eu não falar nada, eu falo assim, gente, 80 milhões de vagas vão morrer no mercado. Eu estou trazendo um dado, mas eu não trouxe o contexto, não complementei. Mas espera aí, vão ter mais 100 milhões que vão estar sendo criados. Então, o dado em si, sem um contexto ou uma análise específica, ele pode ser muito perigoso, inclusive, para tomar decisão, para contratar, para demitir. Né? Mas tem muitas empresas que, por exemplo, nos processos de desligamento, e a gente viu vários layoffs, né, que a gente fala que são demissões em massa, que muitas vezes é isso, não entra um aspecto da análise nem do comportamento, nem no técnico. Né? Tem um resultado aqui que está impactando altamente a sustentabilidade financeira da empresa, você precisa tomar uma decisão rápida, e então, dados, né? Tem tantos percentuais não atingindo meta, tantos percentuais estão dentro de uma avaliação de desempenho X ou estão atendendo um determinado comportamento, o dado traz, você fala, bom, a turma que está nessa caixinha aqui, vamos fazer o desligamento. Nossa. Então, ou vamos fazer contratações, pode ser tudo, né? Mas dado é dado, né? O dado, ele dá uma influência muito grande no aspecto de decisão. Essa política de corte, você não acha que é um tiro no pé que as empresas estão dando? Porque elas estão desligando muita gente, como você disse, e está perdendo talento, assim.
E estão apostando em... Porque é tudo baseado no lucro mesmo, né? Trabalhar com algo que é escalável. Sim. Se eu posso te falar um pouquinho sobre o que é muito legal. Depois da pandemia, principalmente na área de tecnologia, a gente falou que assim, teve uma grande bolha, que é quando você começa a ter a lei da oferta e da demanda, né? Você começa a ter muita necessidade de um determinado perfil de profissionais e aí ele começa a ficar caro no mercado porque ele começa a ser desejado. Todo mundo quer contratar aquele profissional. Dentro de área de inteligência artificial, por exemplo, você tem pouca gente ainda aqui domina aquele assunto. Então, aquela pessoa começa a ficar valiosa, né? E os salários começaram a subir. Então, o que aconteceu? A gente tinha muita gente que ainda dentro da sua experiência era considerado um júnior, que já estava ganhando como um sênior, porque foi contratado. Então, a gente teve o quê? Muita mudança de emprego. Você teve muita gente a cada 6 meses mudando de empresa para ganhar mais, ganhar melhor. E quando terminou a pandemia, que até o volume de processos em tecnologia deu uma acalmada, né? A gente ficou com uma grande bolha. Então, muita gente ficou com salários também exorbitantes dentro de um cenário de entrega. Tá. Que é aquilo que a gente fala. Tecnicamente, a pessoa não atende, está ganhando como se tivesse muito conhecimento também, e isso trouxe problemas de sustentabilidade financeira para o mercado mesmo, inclusive para as grandes empresas, que é essa conta que não fecha. Tá. Você tem um produto tecnológico que ele não escala na venda ou na entrega na mesma velocidade dos custos que você está tendo para fazer o serviço ou o produto. E aí tem uma hora que você fala, a conta não fecha. E aí que foi aonde as equipes de tecnologia foram as mais caras, tecnologia de produtos. Então, por isso que quando vieram as grandes demissões em massa, né, que aconteceram nesse último tempo, e ainda tem algumas ainda que devem acontecer, elas foram muito pautadas para esse reequilíbrio até econômico das empresas. E eu gosto muito do mercado de startup, né, fazendo um gancho aí, porque assim, quando a gente tem o desemprego ou essas questões, né, de tecnologia, mercado, o que faz? O empreendedorismo. Eu sempre fui uma grande apoiadora do empreendedorismo. E o brasileiro, ele é espetacular como empreendedor, porque ele é muito criativo. Sim. Ele consegue trazer solução para problemas incríveis, né? E o empreendedorismo, ele vem daí. Entregar soluções para algum problema de mercado. Tá. Então, o empreendedor, seja pequeno, médio ou grande, porque as grandes empresas, elas nasceram de um empreendedor um dia. Né? Tudo começou da cabeça de um, de dois, de três. Né? Verdade. Então, o empreendedor, ele é um grande gerador de oportunidades de trabalho. Só que aí você tem vários tipos de empreendedorismo, né? E vários tipos de tamanho ou estrutura de empresa, né? Isso é fato. Mas o empreendedorismo, para mim, é um grande caminho para se resolver, né? Eu não acho que está tudo para o governo resolver. Eu acho que o empreendedorismo ele é um caminho muito legal para a geração de oportunidade de trabalho. Né? E eu falo isso como também uma empreendedora, e não é fácil empreender, não, por N razões, né? Mas é muito gratificante. Você fala, você está gerando emprego, você está gerando oportunidade. É uma das razões porque eu escolhi trabalhar nesse setor, que é a empregabilidade. Então, eu estou sempre conectando gente com alguma oportunidade de trabalho e ajudando essas pessoas e vice-versa, as empresas, né? Mas tem uma outra coisa que é importante, que é a educação. Então, também, se a gente não investe, né, em formar pessoas, trazer conhecimento, educação mais próximo, né, fica difícil também as pessoas se formarem ou se desenvolverem em alguma coisa. Eu trabalho muito, uma das coisas que a gente faz na nossa empresa é o trabalho dos programas de empregabilidade para vulnerabilidade social. Gente que não tem condição de pagar uma faculdade, por exemplo, ou estudar, ou está numa transição de carreira, e não é só jovens, tem muita gente com 60 a mais, que é muito legal, que está aí no mercado de trabalho também, querendo fazer uma transição de carreira. Então, você cria programas acadêmicos curtos, que a turma vai lá, vai ter mentoria, enfim, vai aprender um monte de coisa para ter um portfólio, né, saber ali, pelo menos, né, o beabá do que precisa para poder conseguir trabalho nas grandes empresas, por exemplo, né, num segmento novo. Então, assim, o meu trio aqui de sucesso sempre está, né, na importância da comunicação, claro, para as pessoas, né, conseguirem transitar, mas o empreender e educar são duas coisas importantes que impactam diretamente o mercado de trabalho, assim. Legal. Então, acho que essa construção de oportunidades para o futuro, ela acaba passando por isso aí. Por isso, totalmente, assim. Tá. É fato, né? E a gente que está no mercado de trabalho, o que a gente vê? Você falou, tá perdendo talento. Na verdade, você tem muitos talentos no mercado, que você fala, puxa, como é que a gente absorve isso? Né?
Mas também você tem uma coisa que a gente fala que é o gap de talentos. Por isso que se fala que tem guerra de talentos, porque tem muita gente boa, mas que às vezes o mercado não consegue absorver e tem muita vaga que falta profissional. E aí é onde entra o aspecto da educação. E para saber onde estão essas vagas, né? Acho que esse é um ponto uma pergunta importante. Boa, né? Bom, hoje você tem no próprio online, né? Você consegue, a grande maioria das empresas que oferecem vagas e oportunidades, você consegue ter acesso no mundo online. Porque antes de você responder, Irina, desculpa, porque hoje o que eu tenho escutado é que não é mais o profissional que envia, não é mais a forma tradicional. Você envia um currículo, a pessoa analisa. É o recrutador que está indo até o... É o que a gente fala do hunting, né? Você tem duas maneiras de fazer um trabalho. Uma é quando você tem uma vaga, que você expõe ela, está aberta, vagas abertas, indicações. Que existe ainda, né? Que é isso. E as pessoas se candidatam para a vaga, por isso que estar no mundo online é muito importante. Você precisa ter um currículo. Eu sei que o pessoal às vezes é chato, tem que ir lá cadastrar. Mas um currículo PDF ali para poder... Você pode anexar currículo PDF, às vezes você tem que digitar o currículo PDF, né? Tem que digitar o currículo, tem que ter um currículo online. Depois eu vou mandar o meu para você me conectar com alguma empresa, sim, então. Sim, Mas, por exemplo, isso é quando você vai lá e se candidata. Né? Eu vi uma vaga, gostei, vou mandar meu currículo para ela. A outra é quando a empresa ela tem a vaga e justamente pela pressão dos prazos de entrega, hoje eu tenho SLAs, que são os nossos níveis de serviço, né? Eu tenho que entregar em 2, 3 dias o que a gente chama de shortlist, que é uma lista de candidatos aprovados para aquele processo. 2, 3 dias. Então, e às vezes eu recebo um volume de 1.800 pessoas cadastrando para uma vaga. Como é que eu trio isso assim? Né? Então, eu preciso de tecnologia para fazer filtros primeiros e depois entra os recrutadores para um processo mais profundo, que são as entrevistas e até essa adaptação para poder mandar os materiais para as empresas. Mas a empresa, muitas vezes, enquanto ela está triando uma base de dados enorme, e nem todos os perfis são aderentes que se candidatam para aquela vaga, eu também estou buscando pessoas. Porque às vezes tem gente que eu quero... as duas coisas ali. As duas coisas. Então, às vezes você está trabalhando, você não se candidatou para uma vaga, mas você é um perfil que eu tenho interesse em trazer para um projeto. Por isso que é o hunting. Então, eu vou te abordar para um processo seletivo. Como é que eu te encontro hoje? É o que a gente fala. Então, por exemplo, você tem redes como um LinkedIn, entre outras, que ali a pessoa tem o seu currículo. E é assim que a gente muitas vezes vai chegar na pessoa. Se ela não está online, ela muitas vezes ela não existe. Sim, exato. Você não consegue encontrar uma pessoa para o processo. Só para entender uma coisa, então, um ponto. É por isso que é importante ter um currículo bem formatado, certinho, porque nessa triagem, dependendo da forma que foi construído ali, Por isso que as empresas que trabalham currículo são legais, são importantes. Eu tenho que valorizar isso. Inclusive, elas são muito parceiras do meu negócio, né? Porque elas também indicam muitos profissionais para as nossas vagas. Se você deixou de escrever uma palavra, ou tem uma palavra-chave, tem uma ferramenta importante que você conhece, que você trabalha, e você não escreve aquilo, o sistema não acha. Imagina, tem uma coisa que a gente usa que chama, isso é uma dica legal para o pessoal, que a gente usa a famosa busca booleana, né? Por palavras-chave. Então, eu estou procurando um gerente financeiro, um gerente de produtos, um desenvolvedor front-end. E existem linguagens de programação. Então, como eu preciso fazer filtro? Porque como é que eu vou encontrar essa pessoa numa base de dados? Eu tenho uma base de dados de mais de 200 mil pessoas na minha base de dados. Eu falo, eu preciso encontrar um profissional para essa posição. Como é que eu vou olhar 200 mil vagas uma vez? Não consigo. Sim. Não dá. Mas o sistema, ele me usa ele me ajuda, né, por busca booleana, que a gente fala por palavras-chave. Isso é tecnologia. Então, eu dito, olha, eu preciso de uma pessoa que conheça, que seja um dev, que use, sei lá, que tem um portfólio X, que trabalhe com uma linguagem Y, e aí o sistema ali, rapidamente, ele vai me trazer lá 50 pessoas. E aí é onde eu entro, usando outros tipos, né, de inteligência ali, ou de mecanismos, algoritmos, para me dar outros filtros de localização, tempo de atuação, experiência, para eu poder chamar para uma entrevista e aprofundar outros tipos de aspectos, né? Nesse currículo, um link de portfólio, ou mesmo enviar o portfólio para recrutador hoje, é uma coisa válida ainda ou também o pessoal não olha? Sim, mas não é a minha recomendação. Ah, é? Não é a minha recomendação, porque normalmente quando você tem uma vaga aberta online, as empresas elas têm um sistema que a gente chama que são os ATS, né?
É o Attract Tracking System, é um sistema de atração como se fosse um funil de trabalho ali para você poder fazer a gestão de um processo seletivo. Tá. Então, quando você manda o seu currículo para uma vaga e anexa o seu portfólio, né, normalmente essa vaga está dentro de uma metodologia de processo. Então, é muito mais fácil para um headhunter ou para qualquer profissional trabalhar aquele perfil dentro da ferramenta. Por isso que a gente indica muito, a minha recomendação, eu recebo muita abordagem pelo LinkedIn, mas é muita. Mais de 80, 90 pessoas quase que diariamente me mandam uma conexão, um portfólio, e eu sempre, até como CEO, né, eu sempre respondo, tenho essa preocupação, mas muitas vezes a minha resposta é assim, olha, pedi uma gentileza, para essa vaga, entra nesse link, e se tiver aderência ao processo, a gente vai te retornar, a gente vai conversar com você, você vai ter as suas devolutivas. Porque senão eu perco totalmente o controle, você imagina? Então, por exemplo, eu como uma empresa de recrutamento, porque você tem as de outplacement, você tem as de recrutamento que faz esse papel e não tem custo para quem está se candidatando para a vaga, né? Normalmente quem me contrata é a empresa. Então a empresa me contrata para encontrar alguém. Eu vou atrás e as pessoas se candidatam para a vaga. E eu tenho que ter uma metodologia, um processo de acompanhamento disso. Então você imagina, eu trabalho com vagas diferentes, de vários clientes diferentes. Então eu posso ter uma vaga de tecnologia, de vendas, de RH, que é um mesmo analista, um diretor, mas são para vários clientes diferentes. Então, são processos diferentes. Então, até para a gente ter uma organização e agilidade de entrega, eu tenho que ter a tecnologia me apoiando, aí não tem jeito. Com certeza. Por isso que muitas vezes quem me manda assim direto, ô Irina, dá uma força, dou super. Mas vem cá, ó, dica A, B, C, e não deixe de se candidatar por aqui. Porque tem um headhunter responsável pelo processo, senão você não participa, você não está dentro da dinâmica necessária para a vaga. Uma analogia meio boba, mas a plataforma de recrutamento e seleção, ela seria o equivalente ao Tinder? Só que ela dá match candidato-empresa? É mais ou menos isso aí mesmo. Porque é aquela coisa, no Tinder as pessoas falam, não, é legal conhecer gente pela internet, porque quando na vida eu teria a chance de conhecer essa pessoa especificamente, sabe? No dia a dia, os lugares que eu frequento, etc. Né? Eu já ouvi isso e faz sentido até. Total. Ó, a gente atende, não é só Brasil, mas América Latina, e a gente tem algumas coisas em Estados Unidos e Europa, principalmente região Portugal. Então, você imagina, eu tô aqui, né, no Brasil, eu tenho um cliente que é da Europa ou dos Estados Unidos que precisa contratar um profissional no Chile. Né? Então, assim, se não é o online, a tecnologia ou a dinâmica remota, como é que eu faço isso daqui, de Campinas? E antes da tecnologia da internet... Sim, e antes da tecnologia da internet, quanta gente talentosa não chegou, né, não foi vista, a empresa não teve conhecimento dessas pessoas justamente pela falta, né, desse recurso. Eu sou da época... que a minha mesa ficava lotada de currículos de papel, que a gente tinha que ler um por um, anotações e tal. Nossa. E todas as entrevistas eram presenciais, todas. Isso tinha um limite, o candidato às vezes pegava trânsito, não tinha que chegar na hora, imprevistos, a carga horária era muito extensa. E o remoto permite hoje você fazer até um volume muito maior de entrevista, de triagem, com muito mais conforto, dinâmica e acessibilidade, né? Sim, as empresas que estão optando pela entrevista presencial me parece um pouco, não sei, assim, parece uma coisa mais tradicional, né? É que depende também da vaga. Depende da vaga, né? Você tem vagas hoje é importante ir para... precisa o presencial. Né? Até para fazer uma dinâmica, né, de aprovação de testes técnicos. A gente atende muita empresa na área de transporte e logística, né? Que são empresas que a gente acaba fazendo muita coisa ao vivo e a cores, que eu brinco. A gente faz todo o processo de triagem usando a tecnologia, mas a fase final de dinâmicas ou de entrevistas, ela acontece obrigatoriamente presenciais. Até porque muitas pessoas não têm acesso à tecnologia. Sim. Então, é muito comum, às vezes, eu não falar por computador, mas eu falar por telefone ainda. Tá. Né? E aí você tem que trazer a pessoa para um presencial. E aí eu tenho que ter base... física. Então, se eu estou fazendo um processo em Manaus, que acontece, estou em Recife, em Salvador ou lá no Sul, aí eu tenho que usar a minha unidade, a minha filial local para receber essas pessoas. Mas depois de pandemia, com todo remoto, essa coisa da estrutura física das empresas diminuiu muito, mas cresceu os coworkings, por exemplo, né? Ou empresas que locam sala para os seus processos. Os cafés. Mas aí, aproveitando esse gancho, então, para a gente falar
até disso, né? Do remoto, do presencial, do híbrido. Eu queria a sua visão sobre isso, porque tem várias críticas sobre esse Sim, várias, tema, tem. várias, né? Tem. Mas antes, assim, ó, só para a gente fechar esse assunto aí da inteligência artificial. Você defendeu aí a tecnologia, legal, e realmente é importante Sim. para esse processo e tudo mais. Mas, assim, ela já está desempregando. Você acha que ela vai desempregar, ainda vai desempregar ainda mais? Sim. E aí eu queria, assim, uma resposta mais bem breve mesmo, assim, esperança ou ameaça? Sim, Entende? sim, sim. Quando chegou a robotização, Cara, acho que tem os muita gente, dois. Tem os as duas dois, tem os coisas, dois, tem tá os bom. dois. Por Então, isso que eu gosto sempre de chamar um alerta. É um alerta que a gente faz, né? De tendências e evolução do mercado de trabalho. O mercado de trabalho, ele evoluiu muito. Tá. É quando a gente fala, imagina a galera lá criando a primeira fogueira, trabalhando com fogo, como é que era, tal. E hoje a gente tem aí, né, o uso do fogo de uma forma, né, elétrica. Não tem, é a mesma coisa, tudo evolui. Tá. Então, as ferramentas, a tecnologia ela é uma ferramenta. É o preço do progresso. É o preço do progresso. Ou seria então, o reprogresso. tem que acompanhar, né? Tem que acompanhar o que está acontecendo para não ficar para trás. Porque para alguns pode ser uma ameaça, para outros pode ser esperança. Tem um adendo que eu gosto de falar só, que eu acho que é importante. Tá. A tecnologia ela é uma ferramenta. Que ela, no final do dia, ela serve os interesses do ser humano. Porque tudo é programação. Ok. Né? Porque a gente confunde, não, mas tudo veio de uma programação que alguém fez, que é o homem. Tá. Então, a mesma tecnologia, se for para servir, né, a guerra, que é uma coisa do homem, né, briga de poder, não sei o que isso existe, a tecnologia ela vai potencializar a guerra. Não, esse assunto se é tão vai para o bom. bem, é a mesma coisa. Não, porque se vai você... para a saúde, vamos trazer benefícios para o homem, é igualzinho. Sim. Então, a definição do que vai ser o nosso futuro, ele tem um viés do que o homem fará para o futuro. Se ele vai fazer o bem ou o mal, né? Sim, porque se você... É onde a tecnologia ela veio para servir. Esse assunto é muito bom. É bacana. É muito bom, porque assim, se você pensar, você está dando autonomia para uma máquina, a partir de uma interpretação de dados e informação, tomar alguma decisão. Aí você está falando de guerra, então vamos soltar aquela bomba lá. Então... mas quem faz essa programação é o homem, que cria o algoritmo sim, é o homem, mas né? E a partir do momento que ele começa a dar autonomia para essa máquina decidir por ela... Enviesa para isso, com certeza. Eu acho que as máquinas falam assim, esses homens estão dando muito trabalho, vamos inverter. Vamos resolver. E eu vi por cima ontem que saiu alguma regulamentação sobre o uso da inteligência artificial, por questões éticas, segurança, etc., na União Europeia, parece. Mas eu vi muito por cima. Esse é um campo, cara, que tem um espaço absurdo ainda, porque a tecnologia está indo, impacto no mercado de trabalho, tudo isso. E a legislação, as regulamentações estão demorando um pouquinho para vir, porque é muito complexo. E sem isso, aí dá esse espaço do caos, né? Ou seja, as leis, elas existem para dar limites e regulamentações, até para aliviar o caos da própria relação humana, né? É a mesma coisa. Então, o uso das ferramentas, elas precisam ser regulamentadas. E tem muita discussão jurídica aí, até do que é o ético, do que é o permitido, né? Quais são os limites, é daí que vem as coisas mesmo. Então, é um campo imenso aí, jurídico ainda. Muito. Para conversar. Olha, Irina, esse assunto é muito bom. Tá quase dando uma hora, parece. Né? Eu acho que a gente conseguiu abarcar, né, os temas aqui que a gente tinha proposto, né? Falamos aí da questão dos impactos da IA, sobre oportunidades, né? Sobre também essas plataformas, né? Mas eu queria passar pelo menos aqui pelo tema do presencial e do home office, porque é o seguinte, eu tenho uma visão que eu fiz home office durante 2 anos e meio praticamente. A gente entregava mais, era produtivo, e quando a gente precisou voltar, muita gente de fato torceu o nariz, porque tem toda uma questão, tem o deslocamento, etc. E a gente ficava pensando, nossa, mas por quê? Se a gente era produtivo e entregava, por que tem que estar no presencial se é uma coisa que eu consigo fazer de casa, né? Basta ter internet e computador. É microgerenciamento? O que é isso, assim? Ou é mesmo cultura? Cada empresa, a empresa prefere que a pessoa esteja ali. Qual é a sua visão sobre isso? Eu vou dar minha percepção, né? Tá. Você falou uma palavra que é muito importante, que é o famoso fit cultural. Existe o que define muito, né, as regras, valores, processos, rituais de uma empresa é a sua cultura. Tá. Né?
Na pandemia, o remoto foi uma coisa muito imposta, de certa forma, pelo cenário global que a gente estava vivendo. Então, as empresas tiveram que se adaptar ao remoto, algo que era muito diferente. E culturas extremamente tradicionais, né, do bater o cartão, do controle, do presencial, entre outras coisas, sofreram muito com isso. O que acontece é que quando passou a obrigatoriedade do remoto, as empresas começaram a voltar nas suas adaptações de cultura. Tá. E aí, por isso que se criou até um formato híbrido, porque muita gente, não é só a empresa, mas muitos profissionais não se adaptam mais ao presencial todos os dias, por N razões. Eu acho que tem muito ganho com o remoto, eu sou uma adepta do remoto, meu time inteiro é remoto, mas de vez em quando, vou te falar, é uma delícia quando a gente se de vez em quando é encontra, tá legal. junto, presencial, eventos, visita, conexão, faz bem para nós. Então, a gente gosta muito do híbrido, né? Eu acho que a obrigatoriedade, é o trânsito, é o tempo que se usa para muitas coisas que o remoto ficou mais produtivo. Mas, ao mesmo tempo, muitas empresas perderam o controle de muita coisa, né? Você tem que readaptar toda uma dinâmica, uma estrutura. E para algumas atividades, o presencial ele é muito importante. Quem que tem impacto muito bruto aí no remoto versus presencial é a turma principalmente de tecnologia, produtos digitais e de inovação, né, que não precisam estar fisicamente em um local para exercer suas atividades. Exato. Né? E aí tem essa Mas ainda resistência, e hoje a gente tem muita dificuldade, apesar de ter talentos, a gente tem dificuldade em preencher vagas justamente de empresas que exigem presencial. Então, tem muitas empresas que estão, pelo menos 2 vezes no presencial, mas assim mesmo é difícil. E o que as empresas alegam? Por que elas querem que a pessoa esteja ali? Tem muito a ver com produtividade, entrega, até mesmo isso de respirar mais um tipo de cultura, estar mais próximo, mas tem muito a ver com entrega de resultado. Uma coisa que a gente constatou muito na pandemia, como você brincou, né, do CLT, né, a gente tem o PJ, né, que é o uma PJ, outra... até esqueci do PJ, é verdade. E o PJ, como prestador, muitas empresas contratam profissionais de tecnologia ou de produtos digitais como PJ. E o que começou a acontecer? Por justamente o contrato ser PJ, muitos começaram a pegar muitos projetos remotamente. Então, você tinha pessoas trabalhando para 3, 4 empresas simultâneas, né? E isso foi um alerta, e isso começou a impactar a entrega de resultado de todas essas empresas. Aí chegou uma hora que a empresa fala, a empresa A descobre que o cara está prestando serviço para B, para C, para D, tem cláusulas que, né, de exclusividade, ou de contrato de trabalho. E essa confusão ali na entrega, de todo mundo querer fazer muita coisa, abraçar, ganhar dinheiro, aquela coisa toda prejudicou resultados. E essa é uma das maneiras que as empresas têm também de criar uma definição do tipo, cara, não dá para você também fazer 10 projetos simultâneos, né? Se o teu contrato prevê A, B, C. Então, isso é uma das maneiras, é uma das razões que eu ouvi de muitas empresas do porquê trazer os profissionais para o presencial. Tem a ver com produtividade e entrega de resultado mesmo. É um bom argumento. Se a pessoa está fazendo outros projetos e está comprometendo a entrega e a qualidade. Você não tem como administrar, né? Controlar isso, enfim. Eu acho... Eu não sou um time A ou B fechado. Eu acho que é importante também estar num ambiente porque tem a troca, né? Tem a coisa da energia e da criatividade. Às vezes você está num time legal, né? Que é gostoso trocar. Você aprende muito ali naquela troca, né? Mas ficou uma sensação, assim, sabe? Pela minha experiência, que em diversos momentos, de repente, não precisava estar no escritório, porque você estava fazendo reunião no computador. Aí é o processo de escolha, né? E tem muitas empresas que fazem, né? Passaram a ter o hábito de um encontro uma vez por semana ou quinzenal, para poder ter a troca humana, as atividades específicas, e estão se concentrando mais no resultado. Eu acho que as tendências de mercado indicam, né, que cada vez mais o olhar vai ser no resultado e menos no desenvolvimento operacional da atividade. Legal. Né? E aí você precisa ter profissionais mais comprometidos com esse tipo de responsabilidade de entrega, porque ninguém vai estar controlando a sua hora, né? Você tem flexibilidade, mas o olhar na entrega ele é total. Sim. Irina, para a gente encerrar, passa
o contato da Talents Digital, assim, Sim. rede social, site, o que for Sim. mais interessante para quem tiver interesse em se cadastrar, se candidatar para alguma vaga, de repente? Não, super. Olha, também eu sou uma pessoa muito acessível no mercado. Se digitar lá Irina Bezan, vocês vão me achar também. Pode se conectar comigo, que é muito legal. Legal. Minha empresa é a Talents.digital. Você vai encontrar com esse Talents.digital, é o nosso Instagram, é o nosso site. E lá tá cheio de vaga, tem bastante oportunidade. Estamos abertos para receber indicações, outras oportunidades também para a gente poder trabalhar. Uhum. E a gente convida a todos que entrarem lá no nosso site, tem um campo onde você pode realizar testes comportamentais gratuitamente, para você avaliar o seu DNA empreendedor, o seu fit cultural e até competências. Então, é para contribuir um pouquinho aí com o autoconhecimento da turma, para se conhecer mais, ter mais ferramentas ali, né, para poder levar nas entrevistas, no seu dia a dia, porque autoconhecimento, na minha percepção, é um dos grandes caminhos de desenvolvimento, né? É por aí que a gente consegue descobrir-se, inclusive, os próprios talentos, né? Com certeza, com certeza. Numa frase, o que é sucesso para você? Sucesso, ser feliz. Ser feliz. Simples, né? Parece simples. Tá bom, Irina, muito obrigado, viu? Isso que a gente tá sempre assim, né? Sucesso. Gente, valeu pela companhia. Espero que você tenha gostado desse papo. Por favor, agora você dá uma palhinha aqui. Gente, valeu. Se inscreve no canal, deixa like, compartilha se gostou. Tamo junto. Até a próxima.